Boa tarde a todos, esse é um Greenper Talks bastante especial. Estamos começando uma série de novos vídeos a respeito de renda variável. Nesse primeiro vídeo, iremos falar sobre o histórico do Greenper Meru, onde foram os principais acertos e erros, e como está o mercado de renda variável local e internacional a respeito das decisões macro. Nos próximos vídeos, iremos falar sobre estratégias quants, e depois vamos entrar em alguns vídeos falando sobre as principais posições que temos nas carteiras e o embasamento para isso. Para falar sobre esses temas, eu chamo o André Sass, nosso gestor de renda variável, para fazer a apresentação. Obrigado, André. Bom, pessoal, primeiro eu gostaria de agradecer muito a confiança de todos os cotistas e de todo mundo que acompanha a Greenper. É um prazer poder mostrar o nosso trabalho. Acho que foi um início bem interessante, né? A gente teve alguns meses no primeiro semestre de performance bastante positiva e recentemente, a partir principalmente do terceiro trimestre, a gente começou a enfrentar um mercado um pouco mais difícil, né, principalmente para o Brasil. Acho que a beleza aqui é que a gente já tem, né, um longo histórico em gestão, em renda variável, né? Eu completo aí o ano que vem 20 anos de mercado, né, sempre fazendo gestão de equities. E, de fato, o que eu observo, né, na minha carreira é que períodos difíceis, né, eles vão prover muita oportunidade para a gente e, de certa forma, a gente consegue se destacar bastante nesses momentos de maior volatilidade do mercado. Vamos começar falando um pouquinho aqui sobre o histórico do Meru desde o início, né? Aliás, a gente escolheu ali uma data bastante conturbada, né? A primeira cota foi ali naquele dia de grande volatilidade com a decisão do STF sobre a liberação do Lula. E daí em diante, a gente conseguiu capturar, né, um movimento interessante de alta junto com o Ibovespa, com o mercado subindo. As valorizações dos meses, né, de abril, maio e junho, de certa forma, na nossa visão, né, com o cenário do Brasil piorando, a gente precisava, de alguma maneira, começar a proteger esses retornos e reduzir posição para enfrentar um período de maior inflação, que na nossa visão poderia ocorrer ali a partir de maio, junho, juros em alta no Brasil. Então, de fato, foi um momento onde a gente decidiu reduzir risco como um todo na carteira do Meru, e desde então, né, começo de julho, agosto e setembro, a gente trabalhou com uma exposição de risco bem menor. A gente chegou a ter, para quantificar aqui, 35%, 40% de posição em Brasil. Lembrando a todos que a gente reduz as posições até 50% do PL, então a beleza do Greenper Meru é a gente poder fazer a diversificação internacional. Então a gente tem posições internacionais no fundo que complementam as posições de Brasil. E isso foi super importante para a gente conseguir defender essa queda toda do Ibovespa, né? Que desde meados de junho até recentemente, né? No caso aqui a lâmina termina, o slide termina em setembro, o Ibovespa chegou a cair 13%. E a gente conseguiu basicamente segurar a cota do fundo no mesmo patamar que a gente tinha ali no início de julho. Falando um pouquinho sobre cenário, sobre regiões, né, que a gente acompanha, a gente gosta de monitorar em termos de valuation, em termos de evolução de lucro dos mercados acionários do mundo todo, das grandes regiões, inclusive do Brasil, e fazendo sempre essa comparação, né, para a gente ter uma perspectiva global de onde está melhor e onde a gente encontra os mercados mais descontados em termos de valuation. Então aqui a gente está olhando pela métrica de EV por EBITDA, é a métrica mais utilizada para a gente comparar resultados operacionais. No caso do Ibovespa, faz mais sentido do que se a gente comparar pela métrica de preço-lucro. E o que a gente observa? A gente observa que as regiões desenvolvidas, como o S&P e Nasdaq, de fato estão negociando acima aí das médias dos últimos 2 anos e meio. Europa também, levemente, um pouco acima das médias dos últimos 2 anos e meio. No caso, para quem não está acompanhando, né, o slide a fundo,
são as linhas em verde, certo? Que são as médias desses últimos 2 anos. E a linha em verde mais claro é a média dos últimos 5 anos, né, desse múltiplo de EV por EBITDA. Em Brasil, um desconto gigantesco em relação tanto à média de 2 anos e meio quanto à média de 5 anos. Então, de fato, é um mercado que tem bastante margem de segurança quando a gente fala de valuation, né? A gente sabe todos os desafios de curto prazo, quando a gente olha o macro, o cenário eleitoral ano que vem, mas parece sim que tem aí uma oportunidade interessante no curto prazo. Japão e emerging markets sofreram, né, um derating aí, cada um por seus motivos específicos. Emergentes, no caso, o peso de China é super relevante, então aqui foi o maior contribuidor, né, para a queda do múltiplo, mas também já está aí próximo dessa média dos últimos 2 anos. Esse próximo slide, a gente monitora a evolução dos lucros dos mercados acionários globais, né, dos principais mercados. Então, a gente tem de novo aqui, né, S&P, Nasdaq, Europa, Brasil, Japão e emergentes. No todo, né, no geral, são boas evoluções de expectativa de lucro por ação para esses mercados, para esses índices, tanto as regiões desenvolvidas quanto emergentes e Bovespa. A gente observa pelos slides uma saudável tendência de alta. A gente veio observando isso o ano todo, né, de 2021, o mercado revisando, os analistas revisando as expectativas para cima, então isso contribui com a saúde e com o valuation, né, de todos esses mercados acionários. Recentemente a gente observou uma estabilização, né, dessas revisões, a gente está na entre-safra de trimestres, né, de resultados, é natural que isso aconteça. Eu só destacaria aqui Europa, uma região mais cíclica, que recentemente observou aí mais uma revisão positiva, tanto nas expectativas de 1 ano, quanto nas expectativas de 2 anos à frente, né, que é o que a gente está observando nos slides, né, as 2 linhas representam 1 ano e 2 anos. E Bovespa, é interessante que nesses últimos dias a gente também viu os analistas revisarem para cima, né, as expectativas de lucro por ação do índice brasileiro. Então, acho que isso, novamente, é uma mensagem saudável aí para essa continuidade do mercado de alta global, quando a gente olha todas as regiões, e especificamente para o Brasil, essa desconexão, que todo mundo comenta e a gente também compartilha aqui na Greenper, né, essa dificuldade de como alinhar o macro difícil com um micro super saudável, as companhias entregando resultados sólidos, com ganhos de margem, com geração de caixa e surpreendendo o mercado trimestre a trimestre. E para complementar a parte de prêmio de risco, o que o mercado de renda variável, esse próximo slide ele se refere ao prêmio de risco da renda variável sobre a renda fixa, né, sobre o juro real de longo prazo. Então, quando a gente olha, o RP significa Equity Risk Premium, né? Quando a gente olha as regiões desenvolvidas, né, no caso S&P, Nasdaq, Europa, sem dúvida nenhuma, o mercado de renda variável continua com prêmios interessantes sobre a renda fixa, né? Então fica aqui novamente aquela mensagem de que a gente não pode se prender aos níveis absolutos desses índices, né? O S&P está fazendo nova máxima, o S&P está próximo da máxima. Vamos comparar o que esse nível de preço, né, desses mercados oferecem em termos de retorno em relação à renda fixa. Que isso sim faz a diferença para um grande alocador, né, para os grandes alocadores globais que estão sempre comparando ali onde que tem um melhor prêmio de retorno ajustado ao risco. Especificamente Brasil, né, a gente observou esse movimento de abertura desse prêmio muito relevante durante esse ano todo, né, mercado brasileiro, a gente teve essa evolução saudável dos resultados das companhias
e os preços vieram caindo, principalmente nesses últimos 3 meses. Mesmo com a abertura da curva de juros brasileira, tanto a nominal quanto a curva real, o mercado aqui está aí agora nesse patamar de 7% ao ano, né, acima do juro real de longo prazo, o Ibovespa, falando em termos de índice. Então é um desconto super relevante que a gente não teve, pelo menos nesses últimos 5 anos, que a gente está mostrando no gráfico, mas aqui lembrando, né, da carreira toda, até no caso com o passado de juros mais altos no Brasil, a gente não teve esse nível de prêmio de risco que ações oferecem no momento atual. E aí eu faço uma ligação com o que a gente vem observando no mercado recentemente, que é esse grande movimento de resgates, né, de saída do investidor local, buscando a segurança da renda fixa, buscando alternativas de crédito. Deixo aqui, né, essa mensagem de que prestem atenção, bastante atenção, nesses níveis de valuation que a gente está em renda variável, ou seja, tem muito retorno represado, né, em ações brasileiras. O cenário é difícil, sem dúvida nenhuma. Acho que o investidor, o nosso cotista, que tem sempre que dar aquela atenção especial para a alocação geral de ativos, não exagere nas classes de ativos, né, não tenha percentuais muito elevados, diferentes do que o seu perfil de risco exigiria, né, como alocação. Eu digo isso porque a fuga da renda variável que a gente está observando para a renda fixa, ela pode conter algumas armadilhas para esse investidor que vai buscar a segurança, né, de um juro em tese fixo, né, até porque títulos pré-fixados, como uma NTNB, como títulos nominais de pré, nesse ano, por exemplo, eles estão com retornos, em sua maioria, abaixo do retorno negativo do Ibovespa. Então, e quando a gente compara com os retornos que a gente conseguiu entregar no Meru, são ainda mais distantes. Então fica aqui aquela mensagem de cautela para não fazer esse movimento de maneira exagerada, para você ter sempre a sua alocação de renda variável no seu portfólio como um todo. Na parte de crédito, sim, tem oportunidades interessantes, inclusive diversas companhias que a gente tem dentro do portfólio se beneficiam, né, dessa enxurrada de recursos que está migrando para crédito, mas só lembrar aqui que diversas alocações em crédito, elas são de liquidez mais longa, né, ou seja, de liquidez mais restrita. O investidor acaba tendo que ficar por um prazo mais longo para obter o retorno final. Bom, pessoal, obrigado a todos pela atenção. Como o João comentou, essa é uma primeira série de alguns vídeos que a gente vai fazer sobre equities, sobre renda variável da Grimper. E próximo vídeo é sobre ferramentas quantitativas que a gente utiliza na gestão. Um abraço e até logo. Obrigado, pessoal, e até logo.